Olá, alunos! Espero que estejam bem. Eu sou a professora Daniela Mesquita e hoje nós faremos a nossa aula 2, que se intitula Depois daquela viagem. O nome do livro, né? É Depois daquela viagem. Então, retomando o que nós fizemos na aula passada. Nós falamos apenas sobre o comecinho do livro, né? Falamos como a autora conhece o namorado dela, que vai passar depois o vírus da AIDS para ela, né? E aí eu coloquei aqui o nome dos capítulos. Alguns estão, inclusive, escritos em inglês, né? E depois temos aqui até o epílogo. Então, quero propor algo diferente. É um livro que vale muito a pena ser lido. Eu havia comentado com vocês na aula passada sobre uma linguagem muito informal. É um livro que te prende, de fato. Mesmo que você pesquise, né, o enredo de maneira genérica, presente no livro, você vai saber como, você quer saber como ela vai te contar, como as coisas vão acontecendo, né? Então, gente, no primeiro capítulo a autora nos conta como ela conheceu esse namorado dela, né? Eu não vou contar, eu quero aqui levantar algumas problematizações, algumas questões com vocês sobre esse livro, mas eu não quero contar o final da história. Quero apenas levantar algumas questões para que nós possamos pensar, porque eu acho que não tem graça, né, dar um spoiler. Vocês é que tem que descobrir e tirar as conclusões de vocês, porque eu acho que a leitura é algo muito particular, né? Então nós temos aqui a história de Valéria, né, que é uma menina que, como nós sabemos, contrai o vírus HIV em uma época em que AIDS era sinônimo de morte. Nós sabemos que trata-se, na verdade, realmente de um problema muito sério, mas hoje, em 2021, nós sabemos que a saúde tem evoluído muito, a ciência tem evoluído muito e que existem novos remédios, embora a AIDS ainda continue sendo, talvez não como era na época dela, né, quando ela descobriu que estava doente, mas ainda é um tabu, né? Então o livro passa muito, por várias vezes a Valéria diz, né, eu conto ou eu não conto que eu tenho esse vírus, né? Tem um momento específico em que ela está com um amigo nos Estados Unidos, com quem ela estudava, ela se machuca, né? E aí ele vai ajudá-la e ela fala, não encoste no meu sangue, né? E aí ele, inclusive, fica chateado com ela, porque ele pensou que naquele momento ela que estava sendo preconceituosa, mas ela teve medo, né? Mas, inclusive, ela diz, né, que na verdade só havia um perigo para ele se ele também estivesse machucado, que não era o caso. Em um outro momento também, Valéria vai morar com uma moça nos Estados Unidos, com uma amiga, e aí ela fica, poxa, eu vou morar na casa dela, eu devo contar, não devo contar. Então a gente percebe esse tabu pelo pensamento dela durante todo o livro. Eu conto, eu não conto. Ela tem medo, né, em determinado momento quando ela vai até, quando ela tem uma consulta com o médico dos Estados Unidos, né? Um médico que não é um especialista, mas ele é muito gentil quando fala para ela, né? Você pode me fazer perguntas, na próxima consulta eu vou trazer alguns materiais para você, mas aquilo que eu não souber, eu posso perguntar para um especialista e posso te informar, né? Então, em um certo momento, ela pergunta: é verdade que as pessoas que são portadoras do vírus HIV, né, elas estão sendo impedidas, elas estão tendo a entrada impedida aqui nos Estados Unidos? E aí ele fala para ela que isso, de certa maneira, é verdade, né? Porque há um medo que o sistema de saúde fique sem condições de atender a todos, né? Embora ela tenha, mas ela sabe que ela poderia continuar ali, ela tem medo, né? O livro gira em torno desse medo, ela tem medo de contar e de ser expulsa dos Estados Unidos, por exemplo, né? E aí a gente tem também Valéria falando sobre o trabalho dela, ela desmaia 2 vezes no trabalho. Nós temos mais para o finalzinho do livro alguns episódios em que ela tem umas complicações realmente na saúde dela, né? E aí tem um momento em que ela vai pensando, se conta de fato, né? Ela vai pensando com mais força, né, nessa notícia, enfim.
Então, uma coisa que eu acho muito interessante, que eu quis fazer aqui uma aula um pouco diferente pra gente, é a seguinte: nos Estados Unidos, quando ela fala que estar nos Estados Unidos é estar de certa maneira no mundo todo, porque tem pessoas de todo mundo, né? E aí você tem acesso a culturas diferentes. Ela conhece uma menina que pertence, se eu não me engano, à Jamaica, e aí ela tem acesso à cultura dessa menina, enfim. E nós percebemos que em alguns momentos as pessoas que estão lá estudando nos Estados Unidos fazem planos, né? Contam os planos. Ah, eu quero seguir tal profissão, eu quero fazer tal coisa. E as pessoas perguntam para ela: o que que você quer fazer, Valéria? E ela fala: ah, eu quero no final do ano ter acesso, quero ver a neve, né? E aí todo mundo: ah, mas só isso? Por quê? Porque ela fica esperando, de fato, pela morte, né? Assim, ela não sabe quanto tempo ela ainda pode viver, porque todo mundo, né? Era naquela época, principalmente, ter AIDS era sinônimo de estar esperando, né, a indesejada das gentes. E daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou falando isso. Então, ela muitas vezes deixa de fazer planos, né, porque ela não sabe quanto tempo ela tem de vida. E, inclusive, ela conhece um amigo que fala para ela, né, antes mesmo que ela conte, ele fala para ela: a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem, porque na verdade, gente, a realidade ainda mais agora no momento em que estamos vivendo. Por mais que algumas doenças realmente sejam mais perigosas do que outras, algumas doenças como a AIDS, por exemplo, né, que era hoje, nós sabemos que é uma doença grave, mas a ciência tem evoluído muito. Na época dela era sinônimo de morte, né? As pessoas ficavam: nossa, como assim? Temos também esse estereótipo, né? As pessoas que falavam: ah, mas com quantos você já se relacionou? Né? Você já usou drogas? Então todo aquele estereótipo, e ela diz que não, que ela contraiu a doença na primeira relação dela, né? Com o primeiro namorado. E o que a gente percebe é que, de fato, ela fica a todo momento pensando: ah, não vou fazer muitos planos não. E ela até pensa assim: ah, se eu começar a fazer faculdade, será que eu consigo terminar? Será que eu vou conseguir exercer a minha profissão? Né? Então, mas a realidade da vida é que, por mais que ela, ela tenha recebido aquele diagnóstico, a nossa vida é um ponto de interrogação. Né? De fato, a gente tem que ter um equilíbrio entre as obrigações que a gente tem, entre o trabalho, entre o estudo, mas, inclusive, tem um lema latino que aparece no livro que se chama Carpe Diem, que significa aproveite o dia, aproveite o que você tem, que é o presente. Né? Então, o livro traz muito essa ideia pra gente, né? Temos uma pessoa que tinha um diagnóstico muito difícil, mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que, na realidade, nós temos que aproveitar a nossa vida, né, da melhor maneira possível, com sabedoria, com juízo, lógico, né? Mas essa ideia do Carpe Diem, né, uma ideia arcade, o arcadismo é uma escola literária, é algo muito importante. Então, falando em arcadismo, que é a literatura, nós vamos falar agora um pouquinho sobre esse poema que se intitula Consoada. Não sei se vocês já ouviram falar. Manuel Bandeira é um poeta modernista, e aí eu trouxe 2 poemas dele, tá? Então vamos prestar atenção. Consoada. Quando a indesejada das gentes chegar, não sei se dura ou coroável, talvez eu tenha medo. Talvez sorria ou diga: alô, iniludível. Meu dia foi bom. Pode a noite descer. A noite com seus sortilégios encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Qual que é a relação? Eu gosto muito de literatura e lembrei desse poema enquanto li o livro. Por quê? Porque aqui a gente tem, gente, quando a indesejada. Percebo que indesejada tá grafada com letra maiúscula, né? Então, quem que é a indesejada das gentes, né? É a morte. Aqui a gente tem uma coisa chamada eufemismo. Eufemismo é uma figura de linguagem quando a gente quer suavizar uma ideia. Então, ao invés de dizer morte, ele diz quando a indesejada da gente chegar. Então, ele fala que talvez ele tenha medo, que talvez ele sorria. Né? Então, a Valéria, ela lida de uma maneira, lógico que ela tem medo, lógico que é uma situação difícil, mas ela passa pra gente muito humor. Né? Ela lida de uma maneira muito, ela realmente fica esperando pela morte. Ela tem medo de fazer planos, ela tem receio. Né? Então, assim, esse poema tem
uma intertextualidade, né, tem uma relação com esse livro, porque o sujeito poético, né, que é o eu da poesia, ele diz que talvez ele tenha medo quando a morte chegar, talvez ele sorria, né, e que encontrará o campo lavrado, a casa limpa, a mesa posta, tudo no seu lugar. Então ele vive, né, temos aqui um sujeito poético que está vivendo, esperando, né, essa indesejada, esperando essa morte. Então ele está vivendo em prol disso. Né? De certa forma, a gente tem a Valéria que espera, né? Ela fala em alguns momentos, ai, morte, morte, mas eu não sei quando ela vem, né? Ela diz que talvez em alguns momentos essa espera é muito ruim, né? Então aqui a gente tem um sujeito poético que de fato está esperando, né? Que talvez a morte, talvez ele tenha medo, mas talvez ele sorria, né? E que a morte encontrará o campo lavrado, a casa limpa, a mesa posta, tudo no seu lugar. Ele está esperando por ela, né? E aí a literatura, gente, sempre que a gente estuda um poema, é importante estudar também o contexto histórico, é importante também saber um pouquinho da vida do poeta, porque isso pode influenciar na poesia dele. Aqui nós temos Manuel Bandeira. Manuel Bandeira teve tuberculose, né? Uma doença que matava, uma doença que matou de fato muitas pessoas. Tivemos alguns poetas, inclusive, que morreram disso, né? Mas o Manuel Bandeira, apesar de ter tido também essa doença, não faleceu cedo. Então, eu quero que vocês leiam, eu quero dar spoiler, eu quero que vocês leiam o livro, tá? E tenham essa experiência que é tão pessoal. Então, aqui temos o caso de um poeta que tematizou a morte na sua literatura, mas que... Vamos ao outro poema, para que vocês entendam essa questão melhor. Mas que não faleceu cedo, tá? Agora temos um outro poema dele também. Poema Pneumotórax na íntegra. Febre, hemoptise, dispneia, suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33, 33, 33, 33. Respire. E aí nós temos essa pausa, né? Através de um sinal grave. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. O que ele quis dizer, né, com essa ideia de tocar um tango argentino, esperar a morte acontecer, né, não se podia mais fazer nada. Então aqui nós temos os sintomas, né, o sujeito poético, né, ele tinha febre, ele tinha suores noturnos, e aí olha só esse poema, quando ele afirma a vida inteira que podia ter sido e que não foi. Então nós temos uma pessoa, quando a gente pensa em Manuel Bandeira, né, mas vamos pensar aqui na poesia, no sujeito poético. Ele diz que a vida inteira que podia ter sido e que não foi. Então talvez ele tenha tido a ideia de dizer aqui a seguinte coisa: ele ficou esperando pela morte, porque ele achava que morreria cedo, não foi o caso, né? E ele viveu em prol disso. Não fez planos, talvez ele não tenha feito planos porque ele esperava que faleceria cedo, né? Então, na realidade, isso tem uma relação com o livro, a gente fica pensando, né? Fazer planos ou não fazer planos, de que maneira eu posso aproveitar a vida. Quando você tem um diagnóstico assim, né? A tuberculose hoje é uma doença, por exemplo, que tem tratamento no sistema público de saúde, mas que não se morre assim tão facilmente de tuberculose. Você tem um tratamento que é, de fato, muito específico, né? E um tratamento que tem efeito. Então, temos aqui, né, uma autora que fala sobre a doença que teve, né, AIDS, e Manuel Bandeira, que na sua literatura também fala sobre essa mazela pela qual ele passou. E aí pensem, né, quando a indesejada da gente chegar, talvez eu tenha medo, talvez eu diga alô iniludível, né? E aí aqui depois, e aí a morte vai encontrar a mesa posta, vai encontrar a casa limpa. E aqui depois, né, pensem nesse verso a vida inteira que podia ter sido e que não foi. Depois, gente, eu trouxe aqui algumas personalidades que também passaram pelo mesmo problema. Então aqui temos Cazuza, né? Ele também se tornou uma marca da epidemia no Brasil.
após ter sido diagnosticado com vírus em 1986, vindo a óbito 4 anos depois, em 1990. Então, de fato, ele foi diagnosticado em 1986, faleceu em 1990, a gente teve um tempo bem curto, né? O músico, entretanto, só assumiu a sua sorologia em 1989, então um ano antes da morte dele. Então, gente, olha, o ano era ele assumiu em 1989 e a gente fica pensando muito na história da Valéria, né? Conto, não conto. Quando a gente pensa em uma personalidade pública, né? Quando a gente pensa no Cazuza, por exemplo, imagine a repercussão, né? Então, alguns aspectos no livro, depois daquela viagem, inclusive permeiam o poema, permeiam Cazuza, agora na história de Cazuza. Nós sabemos que Cazuza foi um músico muito importante. Sabemos também que ele ficou bem. Nós imaginamos uma pessoa, quando a gente pensa em AIDS, a gente imagina uma pessoa bem magrinha, né? Porque de fato o grande problema da AIDS é que o sistema imunológico fica muito fraco, né? Então, um resfriado, uma pneumonia, né? Em uma pessoa que tem esse vírus, né? Essas doenças que são leves, né? O resfriado é uma coisa tranquila, a pneumonia depende, né? Porque tem uma fraca, tem uma mais forte, mas essa pessoa acaba tendo muitas complicações. Em um período do livro, a Valéria fica no hospital, depois volta para casa, vai para o hospital e ela vai contando de uma maneira muito, apesar de ser um problema, é muito interessante a maneira como ela conta a história, porque ela conta com muito humor, né? Ela vai apelidando os doutores, ela chama um doutor de doutor Anjo. E um outro doutor de quem ela não gostava, depois ela passa a chamá-lo de doutor Afeto, né? Ela diz que esse doutor, que depois a quem ela passa a chamar de doutor Afeto, era muito incisivo, né? Que ele não tinha o hábito de perguntar a opinião dela. Ele falava, você tem que fazer isso. E ela não gostava, né? Então, assim, ela tem uma personalidade muito engraçada. A maneira como ela conta a história realmente, por isso que eu tô levantando algumas questões, porque eu quero que vocês tenham essa experiência. Então, agora temos aqui uma outra personalidade, né? Renato Russo. Então, Cazuza falou sobre sua doença um ano antes do seu falecimento. E aí agora temos Renato Russo, outro notável brasileiro que morreu também em decorrência da AIDS. O líder do Legião Urbana descobriu que era soropositivo em 1989, mas nunca assumiu publicamente a doença. Então, gente, nós temos aqui, né, Cazuza, que contou um ano antes de sua morte, Renato Russo, que não falou sobre a sua doença. E se a gente parar para pensar, nós estamos em 2021, né? Mas existe um tabu, né? A sociedade é muito preconceituosa, infelizmente. O livro, depois daquela viagem, também vai falar, por exemplo, sobre o racismo, né? Em um momento também, eu achei muito interessante, a Valéria encontra uma moça na rua. Essa moça também tinha ido para os Estados Unidos porque ela queria estudar, né? E essa moça não enxergava. E aí a Valéria fala assim, essa moça fala que queria comprar roupas, né? Que precisava comprar roupas. E aí a Valéria pensa, como que uma pessoa cega compra roupas? Assim, aí ela diz, assim como uma pessoa que tem AIDS pensa no futuro. Então, olha, né, temos aí uma questão, como que uma pessoa cega compra roupas? Ela diz, como uma pessoa que tem AIDS pensa no futuro, né, de uma maneira muito... Como que uma pessoa que tem AIDS pensa no futuro? Né, ela, durante todo o tempo, fica falando, não sei se eu vou fazer planos, eu não sei se eu começar a fazer faculdade, se eu vou conseguir terminar, e caso eu consiga terminar, será que eu vou conseguir colocar em prática a minha profissão? Então, como uma pessoa que não enxerga compra roupas, assim como uma pessoa que tem AIDS pensa no futuro. Então, gente, é um livro muito enriquecedor. Nós temos o privilégio de ter esse livro, de ter essa história contada, uma história triste, né? Contada de uma maneira tão... história de um problema grave, né?
mas que é contada a partir de um ponto de vista engraçado, né? A Valéria traz, de fato, essa história, esse enredo com muito humor, de uma maneira divertida, tá bom? Então é isso, eu espero muito que vocês leiam o livro e deem uma chance, porque quando você começa a ler, eu já disse, você não tem vontade de parar. Então é isso, gente, bons estudos, espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês.